Não resta dúvidas que as palmeiras são belas e elegantes plantas, não é mesmo? Agora, a xodozinho dos lares, dos espaços internos, é a palmeira Rhapis, que há um bom tempo vem conquistando corações. Oi, mãozinhas de terra, como estás? Espero que muito bem, hein? E se tem ou deseja ter sua palmeira Rhapis, fica comigo até o final do vídeo, tá bom? Pois a todo momento darei dicas de cultivo sobre essa belezura de planta. Falarei ainda sobre mudas e faremos o seu replantio. Se nunca botou o zóio em mim, prazer, sou o Dudu Jardineiro e tenho aqui comigo uma bela e jovem palmeira Rhapis excelsa, que é também conhecida por palmeira Rhapis, palmeira ráfia, Rhapis ou palmeira dama. É pertencente, mãozinhas, à família Arecaceae. É uma palmeira perene, que se cuidarmos bem, poderemos tê-la por toda a vida. Em altura, ela pode chegar a longos, belos e altos 4 metros. Mas isso se estiver no solo. Se for em vasos, mãozinhas, e se quiser que sua palmeira fique alta, para isso o vaso deve ser bem grande mesmo. E aí já sabes, se desejar uma palmeira menor, a mantenha num vaso pequeno ou não muito grande. Num vasão, mãozinhas, num vaso bem largo, alto, grandão, ela demora um pouquinho, mas vai crescer. Ela é uma planta de médio crescimento, nem cresce rápido, nem demorado. Seu crescimento é moderado. Mas se lhe oferecer boas condições, ela pode até se desenvolver e crescer um pouco mais. Seu crescimento não vai ficar lento não. Para regar essa palmeira, mãozinhas, é necessário que a gente espere o substrato começar a secar assim por cima. Então a gente rega bastante até sair água pelo fundo do vaso, para ter certeza que hidratou bem todo o substrato, mas só volta a regar, mãozinhas, quando começar a secar. Então suas regas devem ser um pouco espaçadas. Se estivermos no clima quente ou se sua região for quente, a gente se atenta para regar mais. Agora nas épocas frias e nas regiões frias, regaremos bem menos, mãozinhas de terra. Também vai depender se ela está sendo cultivada dentro ou fora de casa, se o vaso é grande ou pequeno. Mãozinhas, não há uma regra. O ideal mesmo é sentir a terra. A gente deve colocar a mão assim na terra. Se tiver úmido, a gente não vai regar. Se já tiver sequinho, pelo menos por cima, rega sim. Combinado, Dudu? Já te agradeço, pois sei que já curtiu o vídeo, né, mãozinhas? Obrigado, Dudu. Sua luz ideal, mãozinhas de terra, é realmente a meia sombra. Eu prefiro lhe oferecer bastante claridade, mas só com um pouquinho de sol. No máximo, o solzinho fraco das primeiras horas da manhã ou das últimas horas do final da tarde. Essa planta, mãozinhas, há quem a cultive a sol pleno, já vi várias por aí. Mas seu aspecto fica feio, as folhas ficam amareladas, com cara de sofrida, sabe? Não acho legal tê-las a sol pleno, não. Mas se for o clima que tiver aí, se for o espaço para ela, o sol pleno, deve acostumá-la aos poucos, mãozinhas. As plantas que vêm das lojas não estão acostumadas com essas altas temperaturas, muito menos com o sol. Suas folhas vão se queimar. Então, inicialmente apresente apenas a claridade, daqui 2 semanas um pouquinho de sol e vá assim acostumando a planta. Não dá para colocá-la direto no sol não, mãozinhas. Se for cultivá-la, mãozinhas, dentro de casa, dos comércios, dos escritórios, dos apartamentos, pense, mãozinhas, que ela deve ficar próxima às portas, às janelas, nas varandas, recebendo a luz natural. Talvez com um pouquinho de sol. Sem sol, mãozinhas, somente na luz natural, ela também fica bem. O que ela não vai gostar da parte interna é do ar-condicionado, que resseca demais as suas folhas. Isso ela não quererá, mãozinhas. Dentro de casa, na parte interna, mesmo que ela receba poucas horas de claridade, ela também fica bem. Mas precisa, mãozinhas, de luz natural, nem que seja assim atrás de um vidro. Só no escuro é que ela não fica bem. Essa daqui, mãozinhas, é uma planta antiga minha aqui. Sempre ficou bem na claridade. Decidi colocá-la na parte interna
e a deixei num local que não recebia luz. Eu mantinha uma luz de LED artificial para ela 24 horas, mas não foi o suficiente, mãozinhas. Começou a secar muito as folhas, eu fui cortando, ela praticamente veio aqui para fora, voltou para a claridade, que é o que ela deseja, quase sem folhas. Essa mudinha aqui não é dela não, ela veio de outro lugar e eu plantei aqui. Com mais ou menos 2 meses, mãozinhas, que ela já estava na luz, começou a nascer essa folha aqui, depois vieram essas menorzinhas aqui e esse brotinho pequeno, mãozinhas. Então é uma planta bastante forte e resistente. Ela não morreu, ela só foi perdendo as folhas, mas depois que eu lhe ofereci a luz, voltaram a crescer. Mãozinhas, que vaso pesado esse, viu? Tem vasos de cimento que às vezes eles misturam com isopor, ou mesmo com bastante areia, que ficam bem leves. Esse daqui, nossa, é um chumbo. Cimento com chumbo deve ser. Pesado, pesado, mãozinhas. A Rhapis, mãozinhas, é uma planta que não para de emitir folhas. A todo momento vem novas surgindo, então o vaso fica cheio rapidamente. Agora, filhinhos, brotinhos na lateral, ela só emite quando está feliz mesmo, viu, mãozinhas? Então essa pobrezinha aqui, ó, emitiu brotinhos de felicidade por ter vindo para a luz. Então saiba, ela precisa de luz natural, nem que seja um pouco. A Rhapis é uma palmeira que gosta bastante da umidade no ar, de uma boa qualidade de umidade no ar, mãozinhas. Então nos dias quentes e secos, a gente deve pensar em pulverizar um pouco as folhas da planta. Além de limpar para ela respirar melhor, ela se lembrará também do seu clima lá tropical de onde ela veio e ficará bem contente. Com uma baixa qualidade de umidade, tempo muito seco ou ar condicionado, como já falei, ressecam demais as suas folhas, as pontinhas começam a ficar secas. Se essas pontinhas secas das folhas estiverem te incomodando, mãozinhas, ou estiverem muito grandes, pode podar, mas pense em cortar antes de chegar na parte verde. Corte apenas as pontas secas assim. Já está ótimo. Se cortar muito até a parte verde, ela vai secando mais rápido, vai secando, secando, secando. Chega uma hora que não tem mais folha seca para cortar, porque não terá mais folha. Pontinha seca, corte só um pedacinho. Para evitar, mãozinhas, que ela seque as folhas, se atente às regas para não deixar que o solo também fique muito seco. E nos dias quentes, pulverize. Nos dias quentes, bem quentes, pulverize a cada 2, 3 dias. Às vezes, mãozinhas, eu considero que eu pulverizo a minha aqui todos os dias quentes. Mas você não precisa fazer isso, se a sua região não for muito quente, por exemplo. Agora pense, se está aquele calorão e você está suando, a planta precisará se hidratar também. Não só nas raízes, mas também nas suas folhas. Combinado do... E para a gente se aproximar mais um bocadinho, me siga no Instagram, Dudu Jardineiro Gateiro Arteiro. Poderemos nos falar também por lá. Se a sua palmeira ráfia cresceu demais, pode podar, mãozinhas, se estiver te incomodando. Ela aceita bem as podas. Além disso, pode fazer podas apenas de manutenção, podas de limpeza, retirando folhas que começaram a secar ou que estão amarelas, ou ainda inflorescências secas. Mãozinhas, ao podar, faça essa poda bem próxima ao caule, para que não fique aquele espeto sem folha que deixa a planta feia e também para não sobrecarregar a planta com algo que não servirá mais. Podando juntinho do caule, tá tudo certo. Como essa folhinha seca aqui, a gente vai lá bem pertinho do caule e corta. Essa daqui que está amarelada, corta bem lá pertinho do caule também. Fazendo essas podas de limpeza, a planta sempre se manterá bem mais bonita. A adubação, mãozinhas, pode acontecer a cada 4 meses e já está bom assim, com adubo que já usa para suas plantas, ou mesmo com NPK 10-10-10 apenas para manutenção. Ela vai gostar de uma comidinha, mãozinhas? Adube sim, por favor. O melhor método de se ter mudas dessa palmeira é realmente dividindo a planta, cortando os seus rizomas, pois ela é rizomatosa, é uma planta de rizoma, assim como as sansevierias, as espadas, que tem o vídeo dela aqui no canal. E no final desse vídeo aqui, mãozinhas,
eu vou mostrar o resultado das mudas que fizemos no plantio dessas espadas. Você vai ver se dá certo ou não. Nesse vídeo das espadas eu mostro direitinho como se fazer as mudas, porque é importante que corte o rizoma, mas que mantenha no mínimo, se possível, 2 plantas, 2 caules em cada parte da muda, em cada parte do rizoma. Então, se não viu o vídeo das espadas, veja, mãozinhas. Ainda pode-se tentar mudas por sementes, mas o processo por sementes dessa palmeira é bem mais difícil e bem mais demorado. Não é muito comum, mas essa bela palmeira dama poderá florir, mãozinhas de terra. Depois de bem adulta e estando bastante contente no seu local de cultivo, ela poderá, na primavera ou verão, apresentar uma inflorescência, tipo uma espiga, com várias florzinhas amarelas. Suas flores não são tão ornamentais, mas a gente gosta, né, mãozinhas, de ver nossas plantas florindo. Eu, por exemplo, amo. A questão que gera mais dúvida no cultivo dessa palmeira é realmente as suas pontas secas nas folhas. Entenda, mãozinhas, se a planta estiver com uma adubação ok, acontecendo há alguns meses pelo menos, pois ela pode não ficar bem se receber apenas água. Além disso, mãozinhas, essa água, essa rega, deve ser quando o substrato começar a secar. Não dá para encharcar a planta e nem para deixá-la seca por muitos dias. Além do que, é bastante importante pulverizar as folhas. Dias quentes todos os dias, se possível, mãozinhas, não custa nada. Pega lá um pulverizador, pronto, tá feito assim, perfeito assim. Com esses cuidados, ela sempre ficará linda. Dificilmente secará as pontas das folhas. Mãozinhas, se estiver gostando do vídeo, se inscreva nesse canal. Valerá a pena, pois toda semana o Dudu posta vídeo novinho aqui. Para não ficar sem esses conteúdos, ativa o sininho das notificações. Assim, você não perde nada e ainda ajuda o jardineiro aqui a comer suas couves de Bruxelas. Se a sua palmeira, mãozinhas, não estiver no sol, ela vai gostar de receber um brilha-folhas. Pois dependendo do brilha-folhas que usar no sol, pode queimar a planta, que a manterá mais linda e brilhante ainda. Até rimou, né, mãozinhas? Mais linda e brilhante ainda. Nesse vídeo aqui que eu falo do lírio da paz, eu explico direitinho como é o brilha-folhas que eu uso aqui nas minhas plantas. Para várias plantas e folhagens, esse brilha-folhas servirá demais, pois não só brilha não, ele protege também. Agora vamos replantar essa coisa linda aqui. Eu vou usar esse vaso, mãozinhas, que ele esteticamente é até simpático aqui com esses pezinhos de madeira. Como ela vai ficar ali protegida da chuva principalmente, mas na claridade, mãozinhas. Então eu posso mantê-la aqui nesses pezinhos de madeira, tá tudo bem. Como o vaso não é pequeno, eu fiz a drenagem com isopor, que eu gosto, né, mãozinhas, de reciclar, tirar esse material do meio ambiente. Já está aqui com uma quantidade boa de substrato. Agora é só pôr a planta e completar. Essa é mais uma planta, mãozinhas de terra, que vai gostar de um substrato rico em material orgânico e que não se compacte, que não fique todo rígido lá, para a planta conseguir se desenvolver bem. Então, pensando em material orgânico, você pode utilizar os itens que tiver aí. Aqui eu coloquei 2 partes de terra, uma de areia, uma de humus de minhoca, pode ser também esterco curtido, de boi ou de ave, o esterco que for acessível para você. Ainda uma parte de casca de pinos pequenininha, da miúda, sem tanino, mãozinhas. Retirei o tanino dessas cascas aqui. E uma parte de casca de arroz carbonizada. Você pode usar ainda vermiculita ou material orgânico que tiver aí. Pronto. Esse substrato que ela vem do produtor é também bem soltinho. Não precisa nem apertar a planta, ó. Já vai sair. É também cheio de material orgânico, mãozinhas, olha. Por isso que ela vive bem aqui. Já verifiquei que ele não está ruim, nem mal cheiroso, nem com nenhum bichinho andando. Dá para reaproveitar. Põe substrato até a altura que desejar. Eu gosto das minhas plantas sempre bem em cima. Abre aqui um espacinho, mãozinhas, olha, e já encaixa a planta. Completa com substrato. Ajeita aqui com as mãos.
Aperta um pouquinho. E ficou assim, mãozinhas. Lembrando que as plantas que têm rizomas, a gente deve cobrir apenas o rizoma sem cobrir o caule da planta. Olha, o caule fica de fora. Agora é só regar, depois vamos cobrir. A drenagem está super ok. Para cobrir, mãozinhas, eu vou utilizar aqui casca de pinos polida, sem tanino. A diferença da polida é que a outra é mais rústica assim, e a polida é mais lisinha. Mas você escolhe, mãozinhas. O importante é cobrir para proteger o solo, evitar que seque mais rápido e também evitar o aparecimento de ervas daninhas. Coloquei mais assim nas bordas, mãozinhas, só para não interromper as mudinhas se quiserem aparecer. Mas esse material é leve, não teria problema. Temos nossa palmeira Rafis, toda bonitona aqui nesse vaso, replantada de casa nova. Agora é só cuidar bem dessa planta para termos essa palmeira por muitos anos. Yupi! Faremos ainda mudas. Faremos mudas não. Eita. Nossa, gente. Eita. Desculpa, filha. Se te incomodar, mondinhas, pode ir bem próximo ao cole. Cansei, filho. E essa cara bonita? Churum chum chum, churum chum chum. Nesse vídeo aqui, mãozinhas, eu falei tudo sobre a Sansevieria, que é a famosa espada de São Jorge, e tentamos fazer algumas mudas. Mãozinhas, as mudas não deram muito certo não. Vamos ver. Todas essas, mãozinhas, fizemos no vídeo. Mudas por pedaços de folhas. Mas olha, nada pegou aqui, mãozinhas. Tudo secou. Nenhuma dessas aqui deu certo. Essas também eu fiz no vídeo. Tudo ruim aqui. Nenhuma pegou. No dia seguinte, mexendo um pouco mais na planta, eu tentei fazer novas mudas. Essas aqui não pegaram nada. Essas aqui tem uma ainda que está bem verdinha até embaixo. Pode ser que ainda pegue. Coloquei vários pedaços nesse outro vasinho aqui. Ainda tem algumas verdes. Se elas brotarem, eu volto para mostrar. As que fizemos na água, mãozinhas. Só essa que ainda está um pouco verde, mas já está secando aqui. Não está com cara que vai para frente não. Agora a muda feita pela folha inteira é bem mais certeiro. Mostrei no vídeo uma que está há anos comigo aqui na água, nunca secou. Ainda montei outros 2 vasos com os rizomas, se eles brotarem eu volto para mostrar. E plantei também uma outra folha inteira, se brotar mostrarei também. Por pedaços de folha, a gente já sabia que não seria tão certeiro assim. Na verdade, pouquíssimas ali ainda estão verdes. Mas se quiser, pode tentar. O mais garantido mesmo são as mudas feitas por divisão do rizoma, quebrando mesmo um pedaço e deixando no mínimo 2 folhas naquele rizoma. Aí não tem como não pegar. Ou pela folha inteira, mãozinhas de terra. Jardinagem é assim mesmo, feita de tentativas. E é a natureza, mãozinhas, é a planta que escolhe se ela quer se reproduzir ou não. Se tentou fazer uma muda e ela não pegou, não fique triste, tá tudo bem. E jamais se esqueça, mãozinhas, que quem cultiva, o amor incentiva. Mãozinhas de terra, pronto, pronto, pronto! Finalizamos mais um vídeo. Gostou de saber tudinho sobre a palmeira Rafis? Que belezura de palmeira, né, mãozinhas? Já tem aí no seu cultivo? Ficou com alguma dúvida? Fala pra mim aqui nos comentários, que eu vou gostar de saber e com certeza vou te responder. Me ajude ainda a compartilhar esse conteúdo com outras pessoas que sabe que vão gostar.
Obrigado, Dudu, por ter ficado comigo hoje, mãozinhas. Eu deixarei aqui no final a indicação de outros vídeos que, ó, sei que vai gostar de ver também. Floreijos pra ti. Fica com Deus. Até o nosso próximo vídeo e... tchau, tchau!